viver. Amém? Amém? Vou acompanhando o meu raciocínio aí. Quando você lê esse texto, você descobre que aquela hora era a hora dela tirar água. Era o costume dela, o costume da época, que aquela hora, aquela mulher iria tirar água. Já era uma rotina na vida dela, porque já era algo que ela fazia rotineiramente. A Bíblia diz que Jesus saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. Só que era necessário passar por Samaria. Diga assim: Deus não faz nada sem propósito. Ele para no poço, numa cidade chamada Sicar, junto à fonte, à idade, ao poço de Jacó. Ele se assenta ali e fica aguardando, porque ele havia mandado os discípulos ir à cidade. Só que ele senta e fica aguardando os discípulos voltarem. Olha que interessante. Se Jesus não faz nada sem propósito, ele conhece todas as coisas, ele sabia que aquela hora era uma hora que ele não poderia estar naquele lugar. Certo? Certo, cara? Porque o judeu não se comunica com o samaritano. Aí eu pergunto para você assim, ó, o que Jesus estava mais preocupado? Com a sua vida interior ou com aquilo que as pessoas acham sobre respeito? Tema da mensagem de hoje. Vamos colocar uma pergunta. Para Deus não interessa o seu exterior. O que vale é o que está dentro do seu. Vamos analisar a vida da mulher friamente, como que ela está. Hora sexta, a hora das mulheres na fama entrar e morir aqui no poço. Aquela mulher já tinha diversos maridos. Aquela mulher, ela era taxada de muitas coisas que a feria e que a machucava. Ok? Ela passava um terrível processo, uma terrível afronta e acusação. Por certo, ela passava tudo isso, porque você imagina aquela mulher chegando numa cidade, ou na outra namorada, e as mulheres, o que falavam dela, o que pensavam, qual era o comentário, começa a calcular a situação, a piorar a situação daquela mulher. Imagina aquela mulher conversando com outro homem. Já pensou se fosse solteiro ou se fosse casado? Vamos colocar se fosse casado. A mãe voltava lá e disse assim: você está falando com meu marido? É assim, não é? Você pensaria o quê? Poxa, a mulher já tem uma fama horrível e agora está conversando com o meu marido. Está de brincadeira. Tem algumas aqui que até já iriam, né? Você está pensando o quê? Né? Hã? Sim ou não? Quem entendeu isso aqui? Porque a fama dela era horrível. Só que Jesus não está interessado no que os outros estão pensando. Jesus não está interessado no que os outros estão achando. Porque ele está lá, porque ele sabia. Eu creio nisso. Que aquela mulher iria aquela hora, naquele lugar, tirar a luz. Mas muito mais sede que ela tinha carnal, ela tinha sede da presença de Deus. Quem sabe essa mulher, a Bíblia não fala, tá? Mas eu posso pensar, quem sabe essa mulher buscava uma transformação dentro dela. Quem sabe essa mulher, porque ela usa assim, porque você é maior do que o nosso pai Jacó. Quem sabe aquela mulher poderia dizer, ou então clamar a Deus, Deus, Jeová, Yahvé, muda a minha situação. Só que situação terrível, que situação difícil, ser julgada, ser tratada, ser acusada, menosprezada, sem crédito, pior coisa da sociedade é considerada. Imagina esta mulher vivendo isso, mas quem sabe dentro dela voltava um desejo desesperado por uma mudança, onde Deus pudesse mudar o quadro daquela mulher. E sabe o que Jesus está vendo? Jesus está olhando para dentro do
no coração dela. Ela tem uma sede de Deus. Ela tem uma sede do Senhor. E quando ele para próximo àquela fonte ou àquele poço, ele está ali dizendo para aquela mulher, para que ela pudesse entender: você veio aqui porque você tem sede, e você veio buscar dentro dessa fonte. Mas eu tenho algo para dizer: existe uma sede dentro do seu coração que só eu posso saciar, só eu posso saciar. Você entendeu? Existe uma sede dentro do nosso coração que só Jesus é que pode saciar a nossa sede. Mas ainda você não entendeu? Existe algo dentro de nós que nós podemos buscar em todas as coisas e não vamos encontrar, porque a fonte é só Jesus de Nazaré, meu irmão. Essa fonte está dentro de nós. E dentro do nosso coração tem que palpitar o desejo por Deus, palpitar o desejo de querer mais. Aí, eu até tenho ouvido falar isso, sobre às vezes, eu fico imaginando às vezes, se essa mulher ia lá nesse poço, e nesse poço não tivesse água, como que ela sairia? Diga, frustrada. Porque a pior coisa é você procurar algo em um lugar não. Jesus, uma vez foi para a figueira, né? Quem conhece a história? Foi na figueira, olhou a figueira, de longe. Você vai para a figueira, vou pegar um figo ali porque eu preciso comer. Olha, Jesus comeu, viu? Jesus bebeu também, tá? Água. Ok? Tem que falar de água, porque senão eu vou falar que eu estou pregando que Jesus se embriagou. Jesus se embriagou, ele bebeu água. Ok? Suco da época, eu sei que ele bebeu, né? Mas que ele não se embriagou, não se embriagou. Ele foi até a figueira para encontrar o cara pegar um figo. O que ele achou lá? O que ele achou? Não. Pastor, mas a Bíblia diz que não era tempo de figo. Irmão, mas quando o Criador chega, todo mundo tem prazer de fazer tudo para o Criador. Você não está errado. Poxa, a árvore, olha isso. Jesus se aproxima, ela não teria condições de liberar um fruto para Jesus? Sim ou não, meu? Ela não fez isso. Sabe como Jesus olhou? Assim, mas olha que criatura. Olha isso. Daí Jesus amaldiçoou a figueira. E a figueira morreu desde a raiz até as folhas. Matou a figueira. Pastor, Jesus fez isso. E perguntaram para ele assim: como é que o senhor fez isso? Então, se vocês acreditarem em mim, vocês falam as mesmas coisas. Jesus ali deu uma lição. Jesus ensinou o poder, a autoridade está na boca do povo. Quando você usa a sua boca para abençoar a vida de alguém, ele vai ser abençoado. Quando você usa para abençoar a vida de alguém, ele será abençoado. Que isso, pastor? Sabe aquele negócio? Parece que jogaram na praia em mim. Tem um negócio que o pessoal fala, parece que jogaram na praia em mim. Não é assim jogar mesmo. Porque a outra pessoa não apoia você. Mas quem é coberto pelo sangue do Cordeiro, diz amém? Amém. Estão perto de você porque maior é aquele que está na sua vida. Escola de feitiçaria não vai comprar nós. Está lá no número 23 isso. Obras de encantamento, feitiçaria, não vale sobre a nossa vida, porque nós temos a presença de Deus. Amém? 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 Vamos lá. Quando nós continuamos lendo isso, e se ele não encontra, e se ela não encontrasse, imagina a frustração. Aí eu quero trazer isso para a nossa vida de hoje. Você é uma pessoa que tem que ter a fonte de água viva dentro de você. Correto? Sim ou não? Sim ou não? Pergunto e você responde para você: essa água está jorrando ou está parada? Pergunte de novo e você pensa: essa água está jorrando ou está parada? Porque se estiver parada, dá problema. Se estiver parada, dá problema. Porque a Bíblia diz que vai jorrar. Que do nosso interior vai jorrar. Então não dá para entender crente com, parece que supor, uma dúzia de limão pela manhã. Não dá para entender. A Bíblia diz que tem que jorrar. Jorrar o quê? Diga vida. Jorrar o quê? Vida. Vamos jorrar o quê? Sabe o que eu quero que você entenda hoje, aqui essa noite do Espírito quer que a gente entenda? Você tem a vida que as pessoas estão procurando.
Você tem a vida que eles estão procurando. Você é o pulso. Jesus é a fonte. E você tem que entender que as pessoas vão até você porque querem beber desta água. Qual água você está liberando na sua fonte? Pode, da mesma fonte, jorrar água doce e salgada? Sim ou não? Não. Não dá para jogar a água doce e água salgada da mesma fonte. Tem que ser diferente. O nosso problema é que muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos compreendendo isso. E às vezes o seu poço está sendo cada dia mais cheio de tantas coisas, de tantas mentiras, de tantas perturbações, de tanto pecado, de tanto pessimismo, mau pensamento. Talvez você está enchendo a sua fonte, aí o seu poço, de coisas ruins, irmão. Ai, pastor, isso é um maligno, não é nada, irmão. Porque a Bíblia diz que tudo que é puro, nisso pensai. Então, peraí, eu tenho domínio sobre aquilo que eu penso. Eu tenho domínio. A Bíblia me ensina que eu devo pensar nas coisas que são do alto e não nas que são terrenas. Eu tenho que pensar, meu irmão, eu tenho que pensar. Olha que coisa linda, né? Jesus falando que a gente tem que pensar. Ai, pastor, quando eu vi, agi sem pensar. Então, Jesus disse que você tem que pensar. A gente tem que entender que nós temos uma cabeça aqui, para pensar. Pensar nas coisas que são do alto e não nas terrenas, só nas terrenas. Pensar nas coisas que são puras, que é puro, que é limpo, que pensa nisso. Agora, na hora que você levanta até a hora que você dorme, você só pensa coisa ruim. Vou morrer. É isso mesmo? Estou vendo isso que saiu hoje numa bala perdida. E você saltar. Vou roubar meu carro. Vou ser sequestrado. Só pense em coisa ruim, pelo amor de Deus. Isso é fonte de água viva? Está jogando o que dentro do seu coração? Porque quando eu acordo pela manhã, eu digo, vai ser uma maravilha hoje. Hoje Jesus vai me abençoar. Hoje Jesus vai fazer isso. E começa a declarar. Porque ele tem que jorrar de dentro de mim. A Bíblia diz que como imagina a sua alma, assim você será, meu amado. Presta atenção, não deixe ninguém roubar a sua atenção. Assim como imagina a sua alma, assim você será. Se você não se imagina no futuro, você nunca será. Porque você só pode chegar aonde a sua mente já chegou. Se a sua mente não chegou, você não chegará. Por quê? Porque você está parado no tempo. E sabe o que Jesus foi fazer naquele poço? Dizer para aquela mulher: eu tenho uma água para te dar. Sabe, não está fluindo no seu coração uma fonte, não está jorrando no seu coração coisas boas, coisas legais. Mas a partir de hoje, né, eu vou transformar a sua vida se você quiser. A partir de hoje, eu vou mudar a sua história. A fama que você tem não existirá mais. Porque a partir de hoje, fluirá de dentro de você o Espírito Santo de Deus. Acho que você não entendeu isso aqui. Eu acho que eu entendeu isso aqui. Quando eu recebo a palavra dentro do meu coração, não são mais as coisas ruins que me dominam. Agora eu sou dominado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. Aí você volta para Ele. Aí você se rende a Ele. Aí você começa a adorar. E você está na presença e na casa de Deus, trabalhar para Jesus. É muito bom. Você não olha tempo, você não olha dificuldade, você não olha se você sai do serviço direto para a igreja, você não olha nada disso, porque dentro de você existe o Espírito Santo te motivando, te jorrando, dizendo: meu filho, você é o poço que eu quero usar. Você é o poço que eu quero usar. E está na hora da igreja se posicionar dessa forma. Você tem que entender que de dentro do seu coração vai borbulhar o desejo incontrolável de buscar, de falar de Jesus. Vai borbulhar o desejo incontrolável de profetizar. Vai borbulhar no seu coração o desejo incontrolável de você declarar o que realmente você vai viver na sua vida nesse mês de julho. Esse mês de julho, meu irmão, eu quero declarar para você. Eu disse no mês passado que nós declaramos que nós viveríamos uma intensidade de glória, e nós vivemos uma
Deus vai te levantar, é esse mês que Deus vai orar seu ministério, é esse mês, é esse mês, é esse mês. Você tem que crer nisso, você começa a declarar. De manhã eu falei, preguei, por que Deus escolheu Davi? Por que dentro dele foi algo diferente, algo motivador? E atenção, ele não precisava, aliás, ele não tinha a motivação do pai. Sabe por quê? Porque ele era ruivo, porque ele era baixinho, porque ele era menor, porque ele era caçula. E para Davi ter alguma coisa, tinha que correr 7 pessoas. Aliás, 8, contando o pai. Tinha que correr o pai e mais 7 para ele acontecer alguma coisa. Pensa num negócio difícil de acontecer, porque é só assim. O primogênito morreu, assume o segundo e aí vai, até chegar o último. E para ele conseguir alguma coisa que ia esperar muito. Mas sabe o que eu acredito na vida de Davi? Lá no deserto, apacentando as ovelhas do seu pai e vivendo uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. Deus está procurando alguém. Deus está procurando um rei. Deus está procurando alguém que reine segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Escute isso que eu quero que marque você, como marcou minha vida. Lá no livro de Jeremias diz assim: e eu levantarei pastores segundo o meu coração para guiar e orientar o meu povo, segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem, você também deve desejar isso, ser segundo o coração de quem, meu irmão? De quem? Você tem que ser um pai segundo o coração de Deus. Tem que ser uma mãe segundo o coração de Deus. Tem que ser um filho segundo o coração de Deus. Tudo que você imaginar e pensar tem que ser segundo o coração de Deus. Marido segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Sabe o que é isso? Você que trabalha, você tem que ser um funcionário segundo o coração de Deus, um encarregado segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus, porque quem reina dessa forma, quem vive dessa forma, vai ser e vai ter sucesso na sua vida. E às vezes nós queremos fazer ser um filho segundo os nossos conceitos, um pai segundo os meus conceitos. Amém? Escute isso. Que Deus estava procurando um homem para reinar segundo o coração de Deus. Quem ele encontrou? Tem um menininho, pequenininho, ruivinho, magrinho, raquítico, bem pequenininho, lá no deserto. Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu tenho me ouvido lá, eu tenho me agradado, é o que está escrito na palavra de um rei. Eu vou ungir um rei lá na casa de Jessé. Aí ele vai. Chega lá, veio o primeiro, veio o segundo, e ele pensa, logo o primeiro, ele pensa assim: vou ungir esse aí, o rei, grande, forte, formoso, linguagem, tudo mais, preparado para a guerra, ele já vai ungir. Deus, ei, Samuel, eu te mandei fazer isso. Ué, Senhor, ele saiu rei. Não, esse aí não, porque esse eu tenho rejeitado. Talvez isso dói, né? Talvez isso dói em você, mas imagina como eu. Samuel teve que falar: Deus te rejeitou. Doeu? Não sei como passou eu. Deus te rejeitou também. Terceiro, te rejeitou também. Rejeitou 7. E sabe o que ele falou? Acabou-se os conselhos. Peraí, esse tem um, olha o que está lá. Peraí, tem um que está morto, no esquecido, do gargalo, do abandonado. Mas diante dele flui algo sobrenatural, a presença de Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele disse? Vamos chamar, porque quando ele não chegar, nós não vamos sentar, nós não vamos comer, nós vamos aguardar ele chegar. Quando ele chegou, imagina, profeta na casa, ou era para destruir, ou era para abençoar. Quando Davi chega, ele olha o profeta e ele diz: Deus diz assim: ó, eis aí o rei, segundo o meu coração, ungido. Samuel deve ter olhado e falado assim: então, meu Deus, já que o Senhor mandou, eu poderia dizer, mas não dá nem para acreditar. E quem foi que disse que Deus está preocupado com as circunstâncias do lado de fora? Deus está olhando para dentro do seu coração aqui essa noite. E as circunstâncias ao seu redor
fazer de tudo para tentar parar, mas não para no coração que tem a fé firmada em Jesus Cristo. Ele olha para frente e diz assim: eu vou vencer porque Jesus me dará a vitória. Ele está firmado, ele está firmado, ele está confiante que é Jesus que vai fazer. E Deus então unge um menino que é considerado um menino muito abusado, mas um menino que tem a presença de Deus Todo-Poderoso dentro dele, que tem relacionamento e que dentro dele não tem as coisas que tinham no coração dos irmãos, que eu não sei o que é, mas Deus, quando olha para dentro do nosso coração, o que ele pôr, cara? Agora vai, segura aí. Agora vai. Agora vai. Segura que agora vai. Desejo de vingança, de ira, de revolta. Vou vingar. E ainda as pessoas ficam falando no seu ouvido: se vinga mesmo. É assim que funciona. É assim que Deus quer. É ele que tem um coração segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que existia rei que servia ao Senhor, porém com o coração não inteiro, porque dentro dele o pai havia morrido e ele tinha um sentimento de vingança. Deus não quer isso dentro do seu coração, não. Deus não quer revolta dentro do seu coração, não. Deus não quer rebelião dentro do seu coração, não. Meu irmão, Deus ele vai te honrar, vai, mas desde que nós estejamos com o coração limpo na presença dele, limpo na presença. Pastor, me prejudicou, a vingança não é sua, você não tem o direito. A Bíblia diz que aquele que opera, que faz as coisas com a sua própria força, não vai operar a justiça de Deus, irmãos. Você tem que entender que a vingança é dele, é ele que vai fazer, é ele que vai, amém, se manifestar, é ele que vai justificar a sua vida, é ele que vai te honrar, é ele que vai ser Deus sobre você. E as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: como você conseguiu? A abundante graça está sobre a minha vida, e aonde abundou o pecado, a Bíblia diz: superabundou a graça do Senhor, uma fé ativa e viva em Jesus Cristo, irmão. Quando ele chegou para aquela mulher, ele disse assim: a sua vida vai mudar. Você quer? Quer. Chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Bem certo, já tiveste 3, o que você está hoje também é teu. Aí ela disse assim: bom, realmente parece ser a profeta. E ela compara a Jesus com Jacó, dizendo assim: você é maior do que o nosso pai Jacó. Ei, você não está entendendo? Eu é que sou a fonte da água viva. Você não está entendendo? Mas você não está entendendo? Você tem uma fonte de água. Então eu falo assim: nossa, para com esse negócio de andar aqui. Para com esse negócio de andar cabeça baixa. Para com esse negócio de dizer que, ó céus, quem vai dizer isso? Ó vida. Ó céu, é dessa época, eu não lembro disso não. Eu ouvi dizer isso. Eu ouvi dizer que tinha desenho assim. Eu ouvi dizer. No dia, né, só para. Eu fui uma vez no aniversário de alguém, não lembro quem era. Agora, no aniversário de uma pessoa. E aí, eu novo, tinha 26 anos, né? Sou novo até hoje, não sabe, mas eu tinha 26, mais ou menos 26, 27. E aí a gente estava conversando tudo. Aí eu vi uma turma assim, bem das antigas, né? Com bastante experiência, 50 anos, né? 45. E começaram a contar os desenhos. Eu fiquei assim olhando e falei assim: gente, isso é muito velho. Mas, não, você não lembra? Eu fiquei lembro. Eu nasci ontem. Você está contando coisas que aconteceu há 50 anos atrás, para não lembrar? E esse desenho é de 50 anos atrás. É ou não é? A pastora da Cira é pequenininha. Quer dizer, continua sendo pequena. Ela era criança. De quem? Quando ela tinha 15 anos, acho que meu pai nem era casado. Eu fui, estava aqui na terra. Estava lá com Jesus no céu. Vamos voltar. E aí às vezes a gente fica, né? Aqui lembra aquele desenho que às vezes ele vê quando é capaz, né? Que aquele patinho coloca o negócio na cabeça, né? Ele sabe na cabeça, essa é a câmera, né? Coloca. E se acha pior.
Fala ao Senhor, você para com isso. Dentro de você, dentro de você, habita um Espírito. Pergunta para o Senhor, qual? Diga assim, Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Vou explicar. Espera um pouquinho. Vou explicar agora. Se você não valesse nada, Ele não colocaria o Espírito dele dentro de você. Porque Ele não investe em fracassado, Ele só investe em quem tem a vitória na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele não investe em pessoas fracassadas. Aliás, Ele pega para o fracassado e diz: eu vou te ensinar que a partir de hoje você vai ter uma vida diferente. Quando você entende isso, você para de reclamar com sua vida e começa a viver o que Deus tem planejado para você. Não reclame do seu serviço, não reclame do local que você mora, não reclame do carro que você tem. Para de reclamar. Bora. Para de reclamar. Reclama de tudo. De tudo. Para de reclamar. E comece a adorar a Deus, glorificar a Deus, que Deus vai te amar. Sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Naquela hora: eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua história. Você vai continuar indo naquele poço que dá água, mas já não vai ser água para saciar, vai ser água só para saciar o seu corpo. Porque a sua alma já vai ter fluir sobrenatural no seu coração. Já vai existir algo tremendo que você não imagina uma mulher. Porque a vida continua, né? Se você se converte, a vida continua. Imagina a fama daquela mulher e os homens chegando naquela mulher, porque ela vivia uma vida muito fácil. Chegando e ela tem que dizer assim: você não entendeu. Eu não vivo mais essa vida. Porque eu fui transformada por um homem chamado Jesus de Nazaré. Você não entendeu? Deixa eu explicar. A tentação vai continuar batendo na sua porta. As coisas erradas vão continuar tentando entrar na sua vida pela porta. Mas aí você tem que dizer: peraí, você não entendeu. Dentro da minha vida agora existe o Espírito de Deus. Regindo isso em nome de Jesus. Você tem uma vida que você tem uma vida que ninguém pode apontar. Mas todo mundo é a fama dela começa a espalhar. Sabe aquela mulher? Ela não vive mais daquele jeito, não. Aconteceu algo na vida dela. Houve uma transformação. E esse mês vai acontecer essa transformação na sua família, em nome de Jesus. Mudança, meu irmão, mudança, colheita. Aí você começa a viver segundo o propósito de Deus. Imagina aquela mulher depois de seguir a Jesus. Por onde ia, Jesus ia, ela ia atrás. Eu imagino essa mulher dizendo: Senhor, vai lá na minha casa, mas tem que passar lá. Porque quem uma vez foi marcado com a palavra, impactado com a palavra, não desiste de Jesus. Porque eu não consigo entender, vai desculpar, mas eu não consigo entender uma pessoa que é marcada por Deus dizer que consegue viver sem Ele. Eu não entendo. Na minha cabeça não vai entrar. Porque uma vez marcado pela glória, a Bíblia diz que nós sentiremos saudades dela. A Bíblia diz que aquele que foi marcado, impactado pela glória, quando não temos mais, nós sentimos saudade. Ah, não é verdade isso? É verdade? É verdade? Fala que é verdade, não quero escutar nada. Eu não acredito nisso. Eu sei que algumas pessoas aqui um dia, em sua oração, tiveram saudades. Saudades de Deus. Pastor, mas eu nunca vi. Eu também nunca vi. Mas só de estar na presença dele, Deus, que coisa boa. E aí você entende isso. Que você foi marcado pela glória. Tu não vai assistir coisa nenhuma. Ok? Vou parar de ser crente, esse negócio de ser crente é para de conversar. Esse negócio de para com isso, porque Deus não chama covarde. Deus só chama valente. Deus não deposita a presença dele em pessoas que não podem fazer nada. Para com isso. Eu não vejo mais doença. E você vai dizer que não aguenta, porque você aguenta. A gente tem que aprender que se a luta vem, é porque Deus já lhe deu a vitória em nome do Senhor Jesus. Se a guerra se levantou, eu tenho o Senhor dos exércitos lutando ao
vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Eu tenho. Sabe o que Deus disse para Josué? Através do filho dele, disse assim, para Josafá, melhor dizendo: parai, está em pé e veja o livramento que o Senhor te dará, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha, Josafá, deixa comigo. Imagina Deus falando isso para um homem. Só que ele disse: parai, está deitado, é isso que ele disse, parai, está aí, e veja o livramento que o Senhor te dará. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso. Crede em Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Quando eu digo prosperar, eu não estou dizendo financeiramente só, não. Eu estou dizendo na saúde, na família, ministerial, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Crede em Deus, estareis seguros. Agora, meus filhos, crede nos profetas e vocês vão prosperar. Sabe o que Deus fez? Quando ele subiu um monte e foi contemplar, colocou um campo na frente, dentro deles já fluiu algo sobrenatural, a presença do Espírito. Do outro lado, meu irmão, o exército já tinha morrido e eles nem viram Deus operar. E quando eles chegaram lá em cima, eles demoraram acho que umas semanas, se não me falha a memória, 10 dias, para ir buscar os despojos, as riquezas que haviam do outra terra, eles trouxeram para eles. Sabe o que Deus disse para eles? Se você acreditar, você vai estar seguro. E se você crer no profeta, você vai prosperar. Sabe qual é o problema? Que as pessoas às vezes não acreditam em Deus e não acreditam nas palavras liberadas do altar. Faz algo, irmão, quando uma palavra sair do altar, toma posse e diz: eu vou viver essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Tem que ser cuidar. Tem que agarrar o anjo e não soltar até a hora que ele te abençoar. Eu vou viver essa palavra. Agarre essa palavra esse mês. Esse mês é o mês que você vai colher. Segura essa palavra e declara: eu vou colher mesmo. Só o que vai colher. Eu vou colher mesmo. Com graça. Deixa o diabo ouvir. Ai, pastor, o diabo vai. Presta atenção. Escuta aí, inferno. Porque esse mês eu vou colher em nome de Jesus. Acredita na palavra. O que flui de dentro de você é muito maior do que o que vem contra você. Ele pode entrar por um caminho, mas vai fugir por 7. A unção de Deus está aqui, meu irmão. Creia, tire do seu coração e deixa a fonte de orar dentro de você. Vai ficar caindo de fundo aí nas suas costas, Deus livre. Para com isso, tira isso do coração, tira, arranca. Deus não pode ser do mesmo jeito, tem que ser diferente. Sabe por que Deus escolhe Davi? Eu disse pela manhã, que Deus me colocou essa palavra no coração. Davi, ele foi rei, segundo o coração de Deus, porque ele dava mais importância a Deus do que o que ele tinha. E o próprio para você, Davi pegou, senhora, qual foi a ação de Davi quando o profeta foi lá? O profeta Natan contou uma história, não é isso? Contou a história. Quando contou a história, ele disse assim: Davi, esse homem é você. Ele cai de joelhos no chão e diz: pequei, somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Sabe qual a diferença de Davi para Saul? E eu termino agora. A diferença de Davi para Saul: Davi fez isso, ok? O profeta foi lá, repreendeu também repreendeu a Saul, porque ele não tinha feito o que Deus havia mandado. Sabe o que ele respondeu para o profeta? Mas eu poupei. Ele queimou incenso, coisa que não deveria, o holocausto que não deveria fazer. Aí ele chegou arrependendo de novo que ele fez isso. Mas eu fiz porque senão o povo não acreditaria que Deus estaria com eles. Aí ele consegue arrumar uma desculpa para tudo. Então ele não confessa que eu sou rei. E Deus rejeita ele como rei.
Deus escolhe da vida de Beck. E quando o profeta chegar lá, ele diz: pequei mesmo. Somente pequei. E fiz o que era bom aos meus olhos. Saul dava mais importância ao reino do que a Deus. Davi dava mais importância a Deus do que ao reino. E aí eu disse algo. Sabe porque muitas vezes Deus coloca algumas coisas na nossa mão e a gente não quer? É porque nós damos mais importância para Deus e você vai segundo o coração de. É isso aí. Mais importante sou eu do que o carro que eu te dei. Mais importante é você entende. É melhor a presença de Deus do que os carros. Amém, amém? Amém. Quando você coloca isso na sua cabeça, olha que isso uma vez que o pastor ele me escolheu para poder ajudar a liderar os jovens na época. E aí eu ouvi assim a pessoa dizer: mas ele não tem condições, mas ele não sei o quê. Aí eu disse assim, cheguei no pastor e disse: pastor, posso falar uma coisa do senhor? Sério? Pode. Ó, eu sei que há um comentário que já chegou no meu ouvido que eu não tenho condições de ficar no seu lado. Mas sabe, pastor, eu não estou nem aí, cara. Porque eu quero não vai fazer nem melhor nem pior. Porque eu tenho que entender primeiro que você serve de Deus. E outra coisa, se eu achar que eu não sou apto para fazer tal função, pode colocar no meu lugar que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz. Eu não quero nem saber, eu não estou nem aí no carro. O pastor olhou para mim assim e disse assim: foi por isso que eu coloquei você. Porque isso não vai subir na sua cabeça. Isso não vai dominar a sua cabeça. Foi por isso que eu escolhi você. Meu irmão, aí eu falei: agora que eu entendi. Continuei, somos amigos até hoje. Eu dirijo na igreja lá no Pernambuco, agora eu Pernambuco dirigindo na igreja. Já falei para ele que estava na hora de começar a fazer lição no Pernambuco. Ele está perto, 30 minutos da praia. E eu falei assim: não, eu preciso ir fazer a obra de Deus. Na sua casa, na igreja, lá na Deus. Pega até hoje. Já veio pegar aqui na igreja, você sabe o que eu estou falando. Pastor bem grande de você. Lembra dele? Pregou aqui no aniversário da igreja. Sabe o que eu entendi? E quando você dá importância para a presença de Deus, é Ele que vai exaltar o homem, é Ele que vai levantar o homem, é Ele que vai colocar o homem lá em cima. Você não precisa puxar a tapete de ninguém, nem pisar a tapete de ninguém, porque é Deus que vai fazer você crescer. Amém? 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 Amém. Quem diria, né? Davi ungiu. Quem diria? Quem diria? Mas dentro do coração dele existia um segredo. O segredo de continuar servindo a Deus em todo o tempo. Foi ungido e não subiu para a cabeça. Foi ungido e por várias vezes teve a oportunidade de matar Saul e disse: ai de mim tocar no ungido de Deus. Foi ungido e nunca fez nada para tomar o reinado de Saul, porque o que era dele vinha na mão dele, porque era uma promessa de Deus. Segredo de Davi, ele acreditava na promessa: um dia eu vou reinar, um dia eu vou estar sentado no trono e eu não vou precisar arrancar Saul de lá. Quando trouxeram a notícia que Saul havia morrido, perguntou: quem matou? Eu matei. Tu vai morrer, precisa como um dia, matou o cara. E a Bíblia diz que Davi chorou com a vida saindo. Pensa um homem desse. Pensou? Por que você acha que Deus escolheu? Psicologicamente de pé. Tira o seu coração. Tira o seu coração. Tudo aquilo que impede o agir de Deus na sua vida. Se você quer viver o resultado da sua vida, irmão, o resultado da sua vida está na hora de você tirar isso do seu coração. Amém?